Deus, Ele responde às nossas orações. Muitas das vezes, Ele diz o não. Muitas das vezes, Ele diz o espere. Muitas das vezes, Ele diz o sim. E às vezes, nós oramos a Deus meio que desesperados, porque os nossos olhos, a gente não vê solução. A gente não vê saída. A gente não vê como resolver um problema. Mas a partir do momento em que nós oramos e pedimos a Deus que faça a vontade dEle, não a nossa, que é importante nós entendermos isso. Nós temos que orar a Deus pedindo que Ele faça a vontade dEle. Porque se Deus fizesse a nossa vontade, irmãos, olha, não seria Deus. E essa semana eu tive uma experiência maravilhosa. Cheguei em casa, sentei com a Selma na cozinha e oramos. Oramos e pedimos, Senhor, pedimos a Tua intervenção, pedimos a Tua ação, porque só Tu podes resolver esse problema. Isso foi na quinta-feira. Viemos para a reunião da SAF, fui levar ceia para a irmã Conceição. De noite, o Senhor respondeu às nossas orações. De noite, Deus respondeu às nossas orações. E eu falei assim, Deus, que bom, porque esse sermão já estava preparado desde segunda-feira. Já estava preparado. Em Lucas 7, de 1 a 10, tá, irmãos? Aí foi um erro de digitação meu aqui, tá? E aí, me veio aquele momento dessa música. E aí eu comecei a cantar dentro de casa, aí comecei a emendar esse cântico com o hino da fé contemplada. Ele vê o coração e responde à petição, sua fé Jesus contemplará. Aí eu falei, não é possível, não é uma... Aí eu fui lá no inário, fé contemplada, não. Aí eu fui buscar no YouTube, é só esse pedacinho mesmo, é só a melodia que é parecida, né? Eu falei, não, eu preciso cantar esse louvor domingo com a igreja. Externar a minha felicidade. Para a igreja sentir e saber que Deus responde às nossas orações quando Ele faz a vontade dEle, não a nossa. E é muito importante nós termos esse entendimento de que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E aí eu quero convidar você nessa noite a meditar no seguinte tema, um exemplo de fé. Um exemplo de fé. Existem dois tipos de fé. A fé salvadora. A fé salvadora. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos mediante a graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Mas existe o dom da fé. Lá em 1 Coríntios 12, posso procurar com zelo os melhores dons. E fé está lá, nos dons. Tem pessoas que têm o dom da fé. E nós precisamos exercitar esse dom. Precisamos exercitar na nossa vida os dons espirituais. Assim também quando nós precisamos exercitar os frutos do Espírito. Que não adianta nada você ter o dom, mas você não ter fruto do Espírito. Você não produzir fruto do Espírito. O que adianta eu ser uma pessoa que tem uma palavra de conhecimento, uma pessoa que tem uma oratória, uma retórica muito boa, mas eu não tenho amor, que é o primeiro fruto do Espírito. Eu não tenho longanimidade, eu não tenho benignidade,
eu não tenho domínio próprio. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, contra essas coisas não há lei. Então, um exemplo de fé. E hoje o personagem que tem um exemplo de fé é o centurião. E nós vamos verificar o exemplo de fé desse homem. Em primeiro lugar, para ser um exemplo de fé é necessário ter humildade. Humildade. Para ser um exemplo de fé, precisamos ser humildes. Era considerado digno o centurião, mas não se considerava a si mesmo digno, nem de que Jesus entrasse em sua casa, nem de ir ter com Jesus. Tinha consciência de sua insignificância, o que falta a muita gente. Eu acho, eu posso, eu quero, eu determino. Quem é você para determinar? Quem é você para dizer que pode, que é? Falta muita gente se colocar no seu lugar. Se colocar no seu lugar. E aí ele diz, sou homem sujeito à autoridade. E ele diz, não diz apenas nem de saída, tenho autoridade, embora tivesse autoridade. Não quer fazer-se de importante, nem melhor do que ninguém. Há pessoas que vão ao Senhor cheias de exigências, de reivindicações, como se tivesse direito a alguma coisa. Tem um louvor antigo, eu não sei se muitos aqui conhecem, que diz assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. Quem conhece esse louvor? Quem já ouviu? Você tem o quê para Deus te restituir? Você não tem nada. Você reivindica a Deus, restitui, eu quero de volta o que é meu. O que você tem, meu irmão? Do pó vieste, ao pó voltará. Você não tem nada. Você está aqui como mordomo para administrar as coisas que Deus te deu, que Deus te emprestou para cuidar. Você tem um carro, mas não dá carona para ninguém, não abençoa ninguém. É o seu carro. Para entrar tem que limpar o pé, cuidado, porque senão vai sujar o seu carro. A sua casa, você bota o ventilador no corredor para ninguém entrar na sua sala. A casa tem que estar limpa, brilhando. A casa não é sua. Deus te emprestou para você cuidar. O que alcançamos do Senhor, no entanto, é fruto da misericórdia, não do nosso merecimento. Fé verdadeira sabe disso, levando a Jesus suas súplicas com toda humildade. Irmãos, para ter fé precisamos ser humildes, reconhecer que não somos absolutamente nada, que somos totalmente dependentes do Senhor. Não podemos nos apegar às coisas terrenas. Precisamos ser pessoas generosas, boas, pessoas que não se apeguem às coisas terrenas. Que não reivindique a Deus alguma coisa. Quem é você para reivindicar alguma coisa? O que nós precisamos fazer é suplicar, pedir, clamar ao Senhor. Eu já falei isso aqui em Jeremias 33:3, diz, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vá anotando aí, irmão, se tiver errado, depois você me fala, como fui cobrado aqui agora, tá? Outro dia eu falei um texto aqui, tinha um visitante lá no último banco, onde a Roseli está. Na hora que eu falei o texto, ele foi abrir a Bíblia na hora para conferir. Eu falei, se eu falei o texto errado, né, Iriane? Mas precisamos ser humildes para reconhecer que não somos absolutamente nada diante do amor e da grandiosidade de Deus. Em segundo lugar, irmãos, para sermos o exemplo de fé, é necessário ter confiança em Cristo. Para ser um exemplo de fé, é necessário ter confiança em Cristo. Aquele centurião disse assim, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado.
O centurião diz: basta uma palavra tua. É assim que ele crê que Jesus pode fazer, e é isso que ele quer que Jesus saiba. No seu reconhecimento da capacidade de Jesus para socorrer, confiando em que o Senhor pode sempre socorrer. A autoridade do Senhor não conhece barreiras, não importa a gravidade da situação, nem a distância física, nem as diferenças de todo tipo social, cultural, religioso, que frequentemente separam as pessoas. Confiança. Eu tenho um sobrinho que ele fez curso de preparatório para oficial da reserva, chamado CPOR. E ele serviu em Mato Grosso do Sul por 9 anos. E quando ele era tenente, mas ele estava como aspirante ainda, no início do curso. E aí ele foi fazer um acampamento na selva. E o comandante botou ele como responsável pela ação. Eu esqueci a palavra agora. Eles saíram da selva para o serviço, né, fazer uma tática na selva. E ele foi, mesmo como aspirante, ele foi como responsável. Mas abaixo dele tinha sargentos, cabo, soldado. E aí, lá na hora da ação, me faltou a palavra agora, diz que o sargento começou a bater com uma madeirinha no capacete do soldado. Rapaz, é isso e tal, que é isso? Aí ele virou para o sargento: sargento, que negócio é esse? Batendo no soldado. Não, Cardoso, não tem ninguém aqui. Ele: e eu sou o quê? E eu sou o quê? Para com isso agora, estou mandando você parar com isso agora, eu sou o tenente. Perceberam, irmãos? Autoridade, confiança naquilo que você foi proposto a fazer, naquilo que você foi chamado a fazer. Autoridade. Aquele homem, ele disse: manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. A fé dele era tamanha que era só Jesus mandar uma palavra, o servo dele seria curado. Nós precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos ser movimentados pela fé em Jesus Cristo. Eu tenho dito aqui, irmãos, tenham as suas experiências. Tenham as suas experiências. Busquem as suas experiências. Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Precisamos sair da religiosidade, da água rasa, e mergulharmos em águas profundas. Quando Jesus fala: lance a rede sobre a palavra, você vai lá no fundo e lança a rede, porque você vai colher o peixe. Se você está com algum problema, creia que Deus vai solucionar o seu problema, mas do jeito dele, não do seu jeito que você quer. Nós precisamos entregar os nossos problemas na mão de Deus, as nossas áreas nas mãos de Deus. Senhor, eu entrego toda a minha vida nas tuas mãos, mas isso aqui é do meu jeito. Isso aqui tu não mexe, não. Isso aqui eu resolvo. Não, irmão. É tudo. 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 Hoje nós lemos aqui, o presbítero Hamilton leu e falou muito bem, fez uma colocação muito bem feita a respeito dos dízimos e das ofertas. E nós lemos aqui Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa. Provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar bênção sem medida. É uma promessa, irmãos. Não é barganha. Não é investimento. Você não está investindo na bolsa. Você não está investindo em CDB. Você está cumprindo uma promessa que Deus está fazendo na tua vida. Não vai faltar o pão, não vai faltar o vestuário, não vai faltar o que comer na sua casa.
Lá em Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, qualquer vez de comer e beber. Olhai os passarinhos, não guardam comida para amanhã. Olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua veste, em toda a sua glória se vestiu como lírio do campo, que hoje nasce e amanhã morre. Buscai, em primeiro lugar, o meu reino e a justiça. Oi? Não, já peguei vocês aqui já. Oi? Estas coisas não são as demais coisas. Estas coisas que Jesus acabou de falar, comer, beber e vestir, o pão de cada dia. Tem faltado o pão de cada dia na sua mesa? Tem faltado o pão de cada dia? Às vezes eu vejo lá no Facebook assim, você que come arroz, feijão e ovo, dá uma glória a Deus aí, curte esse negócio aí, né? Pouca gente curte, né? Porque comer um feijão, arroz, feijão e ovo, irmãos, é comida, não é? Então, irmãos, confiança, fé, confiança em Jesus Cristo, a nossa vida tem que ser uma vida de confiança. Basta crer, mesmo sem ver. Fé verdadeira é confiança absoluta, sem sinais, nem provas. Sua palavra é suficiente. A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Não atentando nas coisas que se não veem, mas as que se veem, não nas que se não veem, porque as que nós vemos é temporal, as que se não veem são eternas. Nós precisamos andar por fé, andar confiante em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, para ser um exemplo de fé, é necessário ter empatia pelo outro. Para ser um exemplo de fé, é necessário ter empatia pelo outro. Viu, Ana? O centurião não pede por si, mas por um servo. Isto chama-se grandeza, vencer o espírito egoísta e individualista reinante. Primeiro eu, depois eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, depois eu vou pensar no meu irmão. Às vezes, irmãos, um abraço, uma ligação. Outro dia eu falei, liga para o irmão da igreja do estudo bíblico, liga para alguém. Liga para alguém e diz, meu irmão, estou com saudade de você. Fé verdadeira, solidária, serviçal, opera pelo amor, que por sua vez é intercessor. Quem vai a Jesus em busca de ajuda não pode pensar apenas em si mesmo, mas importar-se com o outro, tem consideração pelo próximo. Eu já preguei aqui, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Algo interessante, que eu relendo o texto outro dia, porque mais uma coisa que eu vou falar aqui, a parábola não é do bom samaritano. Preste atenção, a parábola não é do bom samaritano. O bom samaritano é em negrito, e o negrito não é Bíblia. Se você pegar o texto, em nenhum momento Jesus fala que aquele samaritano era bom. Ele fala assim, para o intérprete da lei, faz o que ele usou de misericórdia. Em nenhum momento Jesus diz que o samaritano foi bom. Aquilo ali é uma tradução do tradutor. O negrito não faz parte da Bíblia. E aí, observando o texto, é importante a gente explicar o que é empatia. Empatia é você fazer alguma coisa por alguém. O sacerdote passou pelo homem que foi assaltado, balbuciou uma prece e passou de largo. Veio o levita, balbuciou uma prece e passou de lado. O samaritano veio. O que o samaritano fez por aquele homem? Pensou as feridas, passou óleo,
ali. E levou para onde, irmãos? Levou para a casa dele? Levou para a casa de um parente dele? Levou para uma estalagem, uma hospedaria, né? Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos ter empatia, mas temos que ter sabedoria. Saber quem ajudar e como ajudar e de que forma ajudar. A empatia não quer dizer que eu tenho que assumir o mundo, abraçar o mundo e fazer tudo daquilo até o que eu não posso. É tudo que estiver ao nosso alcance. Então a gente tem que observar o seguinte: aquele samaritano, ele não levou o homem para a casa dele, ele levou para uma hospedaria. Levou para um lugar que ele pudesse colocar aquele homem para ser cuidado. E depois disse mais: se alguma coisa faltar, eu vou te indenizar. Vou te pagar mais se ele gastar alguma coisa. Então, isso é empatia. É você olhar pelo próximo. E aquele centurião, ele teve essa preocupação. Precisamos compreender que a nossa felicidade liga-se profundamente à das pessoas. Não adianta termos nossos problemas resolvidos enquanto tudo e todos em volta estão mal. O que adianta eu ter o meu problema resolvido, mas se eu sei que tem algum irmão aqui que está passando por uma dificuldade e eu não ajudo? Eu não o acolho, eu não o abraço, eu não procuro entender a sua vida, a sua história. Nós precisamos sempre acreditar no homem. Eu costumo dizer que eu sempre acredito no ser humano, até que ele me prove o contrário. Nós precisamos sermos pessoas de boa fé, até que a pessoa prove o contrário. E é importante a gente ter isso no nosso coração. A gente tem um coração puro, sincero, de boa fé. A compaixão de Jesus não tem fronteiras, nem preconceito. É para gente de todos os povos. O poder de Jesus não tem limite. Ele cura pela palavra, ele cura pela distância. Você pode estar aqui agora, orar por alguém, interceder por alguém, essa pessoa ser curada, porque a palavra, o poder de Deus é dinamis. Ele não tem fronteira. E nós precisamos crer. E uma coisa que a gente precisa corrigir na nossa fala: Senhor, que tu possas fazer. Não, Deus faz. Ele não pode fazer, não, ele faz, mas ele faz se ele quiser. Ele não é nosso empregado. A maior prova de que Deus, ele faz a sua vontade, foi quando Cristo chegou para ele e falou: Senhor, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Aí você deve falar assim: pastor, está muito difícil de segurar, está difícil, porque a minha vida é complicada. Deus responde às orações. Mantenha-se firme, mantenha-se fiel, mantenha no propósito, mantenha-se diante do Senhor com fidelidade. Não é Deus que é fiel a nós. Nós é que precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós é que precisamos ser fiéis à vontade de Deus. O favor de Jesus não tem preço. É pura graça, independente de mérito. Nós não merecemos absolutamente nada. Basta crer nele e buscá-lo, como fez o centurião, com humildade, confiança, incluindo o outro em nossas orações. Concluindo, meus irmãos, sabemos que Deus responde às nossas orações, mas para isso precisamos ser um exemplo de humildade, um exemplo de confiança em Cristo e ser um exemplo de empatia pelo outro. Precisamos ter a nossa vida no altar. Precisamos reconhecer o senhorio de Cristo e saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Viva as suas experiências, busque as suas experiências. Eu conheço uma pessoa, há pouco tempo atrás, essa pessoa me contou: pastor, eu tive uma experiência tremenda. Eu falei com Deus e estava no último dia do mês e eu precisava de uma resposta de Deus
E Deus respondeu com aquilo que eu precisava para conseguir o meu objetivo. Irmãos, não tem coisa melhor do que ser ouvir isso de uma experiência dessa. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medida. Faça a prova do Senhor, mas faça a prova não desafiando Deus, mas colocando Ele no princípio da sua vida. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie em Deus. Tenha fé. Seja humilde para reconhecer a tua insignificância diante do Senhor. Aquele homem disse: Senhor, tu não é digno de entrar na minha casa. Não entra. Aquele homem foi humilde, foi confiante e teve empatia pelo seu servo. Que possamos ser assim, ser humildes, confiantes no Senhor e ter empatia. Coloque o seu problema diante do Senhor. Eu quero, nesse momento, pedir que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Todo mundo com o olho fechado. Todo mundo com seus olhos fechados, com a sua cabeça abaixada. Eu quero pedir a você que nesse momento, se essa palavra falou ao teu coração nessa noite, coloque a sua mão direita no seu coração. Nesse momento, você fale com Deus. Eu vou fazer 1 minuto de silêncio para você orar diante do Senhor. Colocar a sua fé diante do Senhor, colocar a sua vida diante do Senhor, sabendo que só Deus resolve o seu problema, resolve a sua vida, resolve as suas adversidades. Se coloque humildemente diante do Senhor, se coloque com humildade, com confiança em Cristo, com empatia pelo outro. E fale para Deus o seu problema, fale para Deus a sua dificuldade. Fale para Deus as suas dificuldades. Faça a prova de Deus, meu irmão, minha irmã. Faça a prova do Senhor. Senhor, aqui estamos como igreja, na tua casa, querendo ser um exemplo de fé. Assim como o centurião foi, Pai, um exemplo de fé que Jesus disse, nem Israel vi tamanha fé. Que nós possamos sair dessa noite aqui, Pai, convictos com a nossa fé, alicerçada em Ti, reconhecendo a nossa humildade, reconhecendo a nossa total dependência de Ti, confiantes em Ti, que só Tu pode resolver os nossos problemas, mas de acordo com a Tua vontade, não de acordo com a nossa vontade, Senhor, porque nós somos submissos à Tua vontade. E que possamos também, Pai, ter a empatia pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, que possamos cuidar dos nossos irmãos com amor, com o mesmo amor que nós queremos de Ti, que nós possamos ter o amor pelo nosso próximo. Abençoa, Pai, cada vida, cada pessoa que está aqui presente, cada pessoa que está em casa agora. Visita, Pai, cada pessoa nesse momento. Derrama a Sua graça, a Sua bênção, a Sua misericórdia. E que possamos, Senhor, sair dessa noite convictos que a nossa fé está em Ti. E que independente das circunstâncias, independente do tempo, porque no devido tempo, esse devido tempo é Teu, Senhor. Tu há de responder às nossas orações de acordo com a Tua vontade. E nós vamos glorificar o Teu nome, porque tudo que fazemos é para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.